Olá pessoal, boa noite, pessoal do curso Semeando o Futuro. Eu e Paulo tiramos um tempinho aqui para a gente recapitular o que a gente passou para vocês no dia 25, ali no povoado, né? Relembrando, né? Porque na verdade é um estudo, né? Como prometido, na próxima aula a gente vai levar as apostilas para vocês estarem estudando em casa. Vou passar um pequeno resumo para vocês, porque a gente viu que gestão familiar, né? Que, como eu expliquei, é uma empresa administrada pela família, que tem tudo a ver com a questão da agricultura familiar, né? Onde o que a agricultura familiar é caracterizada quando a mão de obra é produzida pela própria família, né? E essa propriedade rural, essa atividade, essa mão de obra tem que gerar um tipo de renda para a família, e isso caracteriza a agricultura familiar. Pai, mãe, filhos, né? Como a gente viu lá, cada um pode assumir um certo tipo de ocupação, principalmente na questão da horta, né? Foi isso que a gente passou, onde a mulher ali tem uma grande importância, né? No fato de ser a organizadora, ser a pessoa que rege, né, que cuida. Nós sabemos que a mulher sempre tem um carinho em tudo que vai fazer, ela faz melhor que o homem, não discriminando o homem, mas a mulher ela já tem aquele instinto natural de cuidar, de organizar, né? Iremos colocar aqui uma pequena reportagem sobre o agrotóxico, como utilizarmos, se podemos, se não podemos. Um laudo do Instituto Mineiro de Agropecuária confirmou que o uso inadequado de um agrotóxico causou a morte de 11 milhões de abelhas. O caso foi no final do ano passado. Nas amostras coletadas, técnicos do IMA encontraram tiametoxam, inseticida que era proibido na época da florada. Na sexta-feira, o IBAMA proibiu também o uso dessa substância em pulverizações. Agora, o inseticida só pode ser usado diretamente no solo ou nas plantas. O descumprimento dessa determinação configura crime ambiental. Podemos, como agricultura familiar, sim, utilizar alguns tipos de herbicidas, inseticidas, né, que ele explicou isso na aula passada. Vamos ter que utilizar, mas sim, localmente na planta, na plantação, né, nas leiras, né. Eles irão ser aplicados com equipamentos de segurança, né. Todos os EPIs a gente vai passar aqui também para vocês um pequeno resumo, uma explicação sobre fotossíntese. Iremos falar sobre os 16 elementos que as plantas necessitam. Iremos falar também um pouco sobre a fotossíntese, que ela é de extrema importância para que a gente aprenda, porque na verdade a fotossíntese é o processo que a planta faz, onde ela produz o próprio alimento, né? E assim beneficiando o ser humano, né? Porque a fotossíntese ela é a captação da energia solar, transformando aí em energia química. Acho que a primeira pergunta de vocês deve ser: o que é a fotossíntese? A fotossíntese ocorre em plantas, algas e cianobactérias, e é um processo autotrófico, usado pelos organismos para a produção do próprio alimento. É na fotossíntese que ocorre a produção da matéria orgânica na forma de glicose e também a transformação da energia luminosa em energia química. Esse processo vai acontecer nos cloroplastos, organelas que, assim como a mitocôndria, apresentam membrana dupla. No cloroplasto temos os tilacoides, organizados nas lamelas, e é onde estão presentes os pigmentos fotossintetizantes. Também vemos o estroma, que é o espaço interno do cloroplasto. Lembra quais são os pigmentos que temos aqui? Ela mesma, a clorofila. Importante lembrar que as cianobactérias são seres procariontes e não têm organelas membranosas. Então, a fotossíntese vai acontecer no seu próprio citoplasma. Tá, e como ocorre esse processo? Podemos resumir a fotossíntese em uma fórmula geral. A água, que é absorvida pela raiz, e o gás carbônico atmosférico reagem com a luz solar e formam a glicose, liberando também água e oxigênio. Depois de produzida, a glicose é transportada para toda a planta e o oxigênio vai para a atmosfera.
Bom, com mais detalhes, podemos descrever as fases da fotossíntese como fase fotoquímica e fase enzimática. A fotoquímica, também conhecida como fase clara, ocorre nos tilacoides e é dividida em fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Na fase cíclica, a energia solar estimula os elétrons e eles mudam de orbital na clorofila. Conforme ele é transportado de volta para o lugar certo, ele libera energia na forma de ATP. Guarda esse ATP que vamos usar ele depois. Já na acíclica, ao invés de voltar para a mesma clorofila, o elétron é capturado por transportadores, chamados de NADP+, e ao reagir, formam moléculas de NADP. Mas não pode ficar elétron faltando, né? Então, outra clorofila tem o seu elétron estimulado pela luz solar, e ele pula para a primeira clorofila, que perdeu os elétrons para os transportadores. E agora, tudo certo? Não. Agora outra clorofila ficou sem elétrons. E quem vai resolver isso é a água. Ela sofre uma reação chamada de fotólise da água, onde a energia luminosa quebra a molécula de água, liberando elétrons para a clorofila, hidrogênios para o NADP e o oxigênio vai para a atmosfera. Sem essa reação, não teríamos como respirar. Viu só como eu disse que a fotossíntese é importante para a vida? Vamos resumir isso aí então? A luz chega na clorofila e estimula a movimentação de elétrons. E quando esse processo envolve mais de uma clorofila, temos a fotofosforilação acíclica. E como produtos finais desse processo todo, vamos ter o ATP e o hidrogênio que vai estar sendo transportado pelo NADPH2 e eles dois vão ser usados na próxima fase. Além disso, temos o oxigênio que é liberado na atmosfera. Agora vamos para a fase enzimática, também conhecida como fase escura, e usa diretamente os produtos que falamos agora da primeira etapa. Além deles, também vamos ter a presença do gás carbônico. Aqui vai acontecer o ciclo das pentoses, também conhecido como ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson. O gás carbônico reage com a ajuda de uma enzima conhecida como rubisco, e conforme as reações do ciclo vão ocorrendo, uma molécula de 3 carbonos é liberada. Essa molécula é chamada de fosfogliceraldeído, ou para os íntimos, pigal. Após a segunda volta, uma segunda molécula de pigal é formada, e é aí que a magia, quer dizer, a química, acontece. Essas moléculas reagem entre si, formando primeiramente uma frutose e, por fim, o nosso querido monossacarídeo energético, a glicose. Vamos ver agora o que pode influenciar a taxa de fotossíntese? Como podemos ver, a luz, o gás carbônico e a água são essenciais para que ocorra esse processo. Uma baixa quantidade de qualquer uma dessas três coisas pode diminuir a taxa fotossintética. A temperatura também vai influenciar a fotossíntese. Afinal, temperaturas muito altas aumentam a perda de água pela transpiração, fazendo com que as plantas fechem os seus estômatos, além de poder desnaturar algumas enzimas. Ufa! Certo, vocês entenderam, pessoal? Pelo vídeo que a gente colocou aí, o processo de fotossíntese é onde a planta produz a energia, através da energia luminosa, ela produz a energia química. Bem, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre a lei do mínimo, né, que foi comentado na última aula. E nessa parte foi até o Paulo Henrique que falou. Tudo bem. A questão da lei do mínimo é que a planta pode ter todos os elementos, mas se um estiver abaixo do nível, não teremos uma boa produção. Você pode comprometer a produção da planta. Então, pessoal, vocês podem ver que nessa imagem nós temos todos os elementos químicos que a planta necessita, mas você pode ver que tem um que está abaixo do nível, que é o potássio, né? Pela ilustração, dá para ver que ele está bem abaixo e que quando um dos elementos está abaixo do nível, ele vai comprometer a produção da planta. E como vocês viram, a fotossíntese ela é a transformação da energia luminosa em energia química. Então a planta necessita de todos os elementos químicos balanceados para um bom desenvolvimento da produção. Pessoal, 92% da matéria seca de toda e qualquer planta são formados por 3 elementos químicos, que são eles carbono, hidrogênio e oxigênio. Os mesmos são chamados de macronutrientes orgânicos. E também temos os macronutrientes. Temos nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Como vocês podem observar nessa tabela, nessa imagem, eles já estão presentes na matéria seca da planta.
e no seu estágio de decomposição. Então, mas a falta desses nutrientes é que geram a necessidade de uma adubação. Agora a gente vai passar aqui para o próximo slide, pessoal, dos micronutrientes. Temos o boro, o cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e o zinco. Como a gente já havia estudado, a maioria desses micronutrientes eles são obtidos pela folha ou pela raiz da planta. Certo, pessoal? Agora o Paulo vai continuar aqui o nosso curso. Então, pessoal, durante o curso que a gente teve agora, o segundo encontro do treinamento aqui no Vale do Guarimã, o grupo de debate e estudo fez alguns questionamentos. O principal deles foi qual era o papel das minhocas dentro da horticultura, dentro da agricultura, principalmente da agricultura familiar. Então a minhoca, pessoal, na verdade ela é um micro-organismo que ela tem como papel e propósito fazer o processo de decomposição dessa matéria orgânica que a Patrícia falou, certo? Então toda a matéria orgânica ela precisa apodrecer. E aí, para acelerar esse processo de putrefação da matéria orgânica, para que ela possa liberar esses elementos essenciais, esses elementos químicos no solo, tem que ter micro-organismos. E esses micro-organismos são minhocas, são outros tipos de insetos, certo? Que fazem o processo de aceleração dessa decomposição da matéria orgânica, entendeu? Porque a planta ela precisa se alimentar pela raiz e as moléculas dessas substâncias orgânicas que estão presentes na matéria seca, elas precisam entrar em estado de decomposição, de putrefação, e a minhoca acelera esse processo, ok? E aí nós falamos também surgiu a questão sobre a limpeza do terreno utilizando a queima da matéria orgânica. Então vocês podem observar, pelo que a Patrícia falou, que se você tem a matéria seca que vai se decompor, que vai liberar minerais, nutrientes no solo, se você pega e queima isso, como ela falou, 92% dessa matéria seca, se você queima essa matéria orgânica, esses 92% de materiais que são essenciais, certo? Que são os macronutrientes orgânicos, eles acabam se perdendo. Então, quando você, que foi debatido lá no dia do treinamento, que a gente discutiu, e estamos reforçando isso aqui, quando você queima, todo o oxigênio evapora, que são partículas que conseguem se transformar da matéria sólida em matéria gasosa e se perde no ar, e acaba restando apenas o carbono, que são as cinzas, né? Então, o uso da queima desse tipo de material não é indicado, tá ok? A outra questão que foi levantada foi o uso da matéria seca, como folhas de planta, restos de casca de mandioca, capim seco, né? Capim passado na forrageira, feito aquele substrato. Então eles são essenciais para serem incorporados dentro do solo onde vai ser implantado a cultura, da horticultura que nós vamos trabalhar, para que eles possam liberar esses elementos que a Patrícia acabou de falar, certo? Através da decomposição do solo, tornando o solo mais rico e fértil, dispensando no futuro, inclusive o uso de elementos químicos, minerais que a gente tem que e é obrigado a utilizar para ter o equilíbrio no solo, mas quando você tem uma quantidade de matéria orgânica que já tem esses elementos, como a folha, o feijão de quandu, a leucêmia, que libera muito elemento dessa natureza, você acaba dispensando, né, ou boa parte do uso desses materiais químicos. Então é isso, pessoal, né? Esse foi um resumo que nós fizemos da nossa aula. Resumo que nós fizemos da nossa aula do dia 25, segundo encontro do projeto, né? Semeando o Futuro. Foi muito bom, foi muito prazeroso. Queremos agradecer pela participação de todos que puderam estar presentes.
Entendemos a omissão de algumas pessoas por não poder ir, né, devido a alguns compromissos que eles têm. Desde já nós agradecemos e espero que vocês continuem estudando próximo às aulas, tá ok? Desde já agradeço. Certinho, pessoal. Qualquer dúvida, podem estar colocando aqui no grupo que a gente está prontinho para responder vocês.